Olá, tudo bem? Eu sou Maria Clara Leite, este é o nosso programa, chegando na sua tela com muita informação, entretenimento e prestação de serviço, um conteúdo muito bacana, preparado com todo carinho pela nossa equipe para você. Olha só, hoje nós vamos dar sequência num bate-papo que nós começamos algumas semanas atrás sobre os tipos de temperamentos. Só que hoje a gente vai focar na motivação de cada temperamento. Você sabe qual é o seu? Bem, fique com a gente que já já nós vamos descobrir juntos. Além disso, nós vamos bater um papo aqui também super importante a respeito de alimentação. Comer bem para envelhecer melhor. Vamos descobrir quais são os melhores alimentos aí, os alimentos que ajudam a retardar o envelhecimento. Eles existem e nós vamos saber quais são eles a partir de agora aqui no nosso programa, que já está no ar. Seja muito bem-vindo ao nosso programa, uma ótima tarde para você. Muito obrigada pela sua companhia. Acompanhe o nosso programa também lá no site hittv.com.br. Siga a gente nas redes sociais, a Hit, o nosso programa, e também a mim, Maria Clara Leite TV. E participe do nosso programa com as suas perguntas e sugestões pelo nosso WhatsApp DDD 11, número 3337-5886. Esse é o número que aparece aí na sua tela. Bem, nós vamos começar hoje falando sobre a importância de comer bem para envelhecer melhor. Quem fala sobre isso pra gente é a nutricionista Beatriz Dantas, já aqui no nosso estúdio. Seja bem-vinda, Beatriz. Obrigada pelo convite, Clara. Prazer estar aqui com você hoje. Prazer é todo nosso te receber. E olha só, gente, a doutora garante que alguns alimentos ajudam a retardar o envelhecimento. É isso mesmo? Isso mesmo. A gente vai falar sobre eles hoje. É isso aí, gente. Eu mesma não sabia exatamente que alimentos... Eu não sei que alimentos são esses. Eu já preparei aqui meu papel e minha caneta para começar a anotar todos esses alimentos para incluir mais aí no meu dia a dia, no meu cardápio. Então, você já pode fazer isso também. Pegue aí o seu papel e a sua caneta para anotar tudinho que a doutora Beatriz vai trazer para a gente hoje. Doutora, eu vou começar fazendo aquela pergunta básica, né? A gente é o que a gente come? Exatamente. Nós precisamos de um prato variado e isso é muito falado e até um clichê daquele prato colorido, bem servido. Quanto mais variedade de cores, mais nutrientes nós temos presentes nesse prato. E o envelhecimento, conforme nós vamos falar hoje, ele não se dá apenas com o passar dos anos, mas também com o nosso envelhecimento celular. Então, nós vemos hoje em dia muitas pessoas com um ótimo aspecto, pessoas que não aparentam a idade que têm justamente por cuidarem dessa parte mais interna da sua alimentação, do seu preparo físico, e muitos jovens, ao contrário, com dores de senhores de idade, com aquela disposição, com aquela baixa energia, justamente por negligenciarem esses pontos. Então, o nosso prato, bem colorido, bem farto e diverso, ele vai conseguir sim suprir as necessidades que nós precisamos, tanto para a nossa saúde quanto para evitar o envelhecimento precoce. E doutora Beatriz expressa muito bem isso, né, doutora? Porque está aqui, doutora, nutricionista, trazendo as informações para a gente. Só que parece que tem 15 anos de idade. Muito obrigada. Olha, maravilhosa, né, doutora Beatriz? Muito obrigada. Doutora, quem come bem, então, realmente envelhece melhor? Com toda certeza. E o nosso prato, ele é prova disso. Nós vamos abordar sobre os nutrientes que mais são importantes nesse processo. Mas um dos pontos que a gente precisa ressaltar muito é a perda de massa muscular. Porque os idosos, eles vão, com o passar do tempo, ficando um pouquinho mais parados. O fator da dentição também afeta tanto a vontade de comer quanto essa parte da mobilidade. Então, nós precisamos encaixar para esses idosos alimentos ou, às vezes, até mesmo suplementos para que eles não percam essa massa muscular e incentivar a atividade física para que aumente. E aí ele consiga ter força, vitalidade ao longo dos seus anos. Então, é uma fase, quando a gente chega na melhor idade, é aquela fase que a gente precisa de um cardápio especial, é isso? Com certeza. Para suplementar tudo isso que o nosso corpo pede mais? Sim, sim. É uma fase em que você precisa ter muita atenção, porque
quando nós chegamos na melhor idade, a gente fica mais predisposto a desenvolver algumas doenças, a ter alguns problemas metabólicos, a gente fica um pouquinho mais vulnerável. Então, se existe uma orientação nutricional para evitar esses problemas, nós conseguimos ter uma assertividade de saúde a longo prazo. O contrário também é verdade. Então, se a gente negligencia, os problemas eles vêm em maior quantidade e de uma forma mais rápida. Então, o cardápio adequado com um profissional nutricionista é fundamental na melhor idade e para todo mundo. É isso. As nutris, os nutris, né, por aí, eles são maravilhosos, né? A gente precisa realmente, até para fazer aquele cardápio individualizado, Sim, né, sim. para cada um, mas eu acredito que nessa fase é mais importante isso, ainda, não é isso? Sim, com certeza. Porque se você tem ali uma dieta que não está adequada, você fica mais vulnerável e suscetível a ter vários outros tipos de problemas. Eu destaco muito 2 pontos, que seria a diabetes ou resistência insulínica, que daí nós vemos que acarreta um montão de outros problemas, e a obesidade, que gera síndrome metabólica, que pode gerar uma hipertensão, que pode gerar um colesterol alto, que pode gerar diversos outros problemas. Então, se a gente negligencia esses pontos, acaba acarretando em outros problemas. Gente, a doutora Beatriz, ela trouxe aqui, né, uma relação de alimentos que ajudam a retardar o envelhecimento. Então, vou pedir para o nosso diretor, por favor, colocar na tela o primeiro título. Temos aí alimentos ricos em propriedades polifenóis. O que é isso, doutora? Os polifenóis são compostos bioativos que vêm de origem vegetal e eles estão presentes em alimentos diversos. Por exemplo, canela, cravo, cúrcuma. Quem nunca ouviu falar da cúrcuma, né? Hoje em dia... Já temos aí na tela as imagens desses alimentos. Ela é muito falada. Nós temos ali as frutas vermelhas, o próprio azeite. Então, são um conjunto de alimentos, as castanhas, que agregados na nossa rotina, na nossa qualidade de dieta, eles vão potencializar essa questão de evitar o envelhecimento, porque são ricos em antioxidantes, tem ali um fator anti-inflamatório, antifúngico, então aquela pessoa que está com algum tipo de infecção e inflamação recorre diretamente aos medicamentos, talvez se ela tivesse esses alimentos inclusos ali na sua rotina, não teria esse problema. E eles são extremamente poderosos. Eu dou o exemplo do café com canela e cravo. Se você toma uma xícara com esses ingredientes adicionados, você já consegue potencializar muito esse fator anti-inflamatório do seu corpo. E é uma atitude simples. O ovinho com cúrcuma ou aquele arroz que a gente cozinha junto com a cúrcuma, fica amarelinho, também ajuda. Então, são coisas simples, básicas, que nós já conseguimos incluir na rotina e evitar um montão de problemas, proporcionando mais saúde. Eu já vi gente que, por exemplo, para não esquecer de consumir ali, por exemplo, a cúrcuma, já toma um shotzinho de manhã ali com água. É bacana? Perfeito, perfeito. Porque a Em curcumina... Sim, em jejum. Mesmo? Porque em jejum, tudo que a gente consome de manhã, por isso que o café da manhã é muito importante, ele é absorvido e é o que vai ditar o comportamento do nosso metabolismo ao longo do dia. Então, se eu acordo de manhã e já como diretamente um doce, eu vou ter um comportamento mais voltado para os carboidratos ao longo do meu dia. Se eu acordo de manhã e tomo um refrigerante, eu vou ter esse comportamento mais voltado para alimentos doces. Se eu acordo de manhã e como uma fruta, um ovo mexido e tomo um shot, eu já vou ter muito mais saciedade, porque eu incluí uma proteína que tem uma absorção mais lenta, então eu não vou ficar com fome mais rápido, meu estômago não vai esvaziar rapidamente e, consequentemente, eu vou estar mais voltado para comer alimentos mais saudáveis. E o fator antioxidante da cúrcuma é a curcumina. Então, a gente consegue ter uma absorção muito melhor dela pela manhã. Isso é uma novidade para mim, com relação às coisas que a gente come pela manhã, ditam aquilo que a gente vai comer ao longo do dia. Exato, o nosso comportamento. Quando se fala, né, o café da manhã é a principal alimentação do nosso dia, sim. É a principal, mas a gente tem que prestar muita atenção no que a gente vai comer. A gente não pode sair comendo de tudo. Exato, exatamente. Não é aquele café da manhã farto, cheio ali de bolos, de pães. Pode ter uma vez ou outra, mas o principal, a gente tem que se atentar ao que está compondo aquele prato, aquela refeição, para a gente ter os benefícios colhidos da primeira refeição. Então, quer dizer, tem que ser a refeição
refeição mais saudável do dia. Exato. Que é tem que ser a justamente refeição mais para que as saudável. outras também sejam, é Exatamente, isso? exatamente. É, menina, olha, essa é novidade para mim, essa eu nunca tinha ouvido. Que bacana. Bem, vamos lá então. Temos uma próxima lista agora, que seria das proteínas. Exato. As famosas proteínas, né? Então, as proteínas, elas evitam perda de massa muscular. Na época ali dos 60, 70 anos, nós temos uma tendência natural de o quê? A aumentar o nosso percentual de gordura e reduzir o nosso percentual de massa muscular, que é péssimo para a nossa saúde. Mas se nós incluímos mais proteínas, a gente consegue combater esse processo natural que chama sarcopenia, que é a perda de massa muscular, alinhado com, toda certeza, com ali os exercícios físicos. Então, nós podemos incluir os ovos, as carnes brancas, como peixe, frango, carnes vermelhas magras, que são saudáveis. Então, nós temos a presença ali de contrafilé magro, patinho, maminha, alcatra, iogurtes e derivados do leite, queijo branco. Então, todos esses alimentos, eles acabam contemplando de forma mais saudável a nossa rotina. Eu vi ali na imagem um queijo um pouquinho mais amarelinho. Sim. Esse não. Esse a gente toma cuidado. Evita, né? Exato, exato. Por conta do teor de gordura mais aumentado. E bem lembrado, porque quando a gente fica mais velhinho, a gente já tem uma dificuldade um pouquinho maior de processar essa gordura. Então, quanto mais branquinho o queijo, mais saudável. E quanto mais idade, menos gordura podemos consumir, é isso? Exato, exato. A gente tem que se atentar muito a esse ponto. Bacana. Vamos lá, a próxima lista, por favor. O título, né? Integrais. Exato. Os alimentos integrais. Então, além deles favorecerem a nossa saciedade, eles ajudam muito na questão de controle glicêmico. Eles ajudam muito com as propriedades que eles agregam para a nossa dieta. Porque ali nós temos mix de sementes, nós temos os pães integrais, que têm um nível de processamento que adicionam fibras e isso melhora a absorção no nosso organismo. Nós temos diversos tipos de castanhas, outros tipos de sementes que nós podemos estar incluindo e ajudam demais a questão tanto de fome e saciedade, mas também fator nutricional. Também para incluir aí em vários momentos do dia. Com certeza. Ou é melhor comer mais de manhã também e deixar para comer menos à noite? Então, dá pra gente incluir de café da manhã junto com as frutas. Então, por exemplo, melão e chia, ali uma saladinha de frutas, dá para adicionar semente de abóbora, dá pra gente adicionar linhaça, dá pra gente adicionar aveia. No nosso almoço e jantar, a linhaça seria o mais indicado, porque acaba combinando um pouco mais com os alimentos mais salgados. À noite, o ideal seria a gente consumir coisas mais leves. Se for, no caso, um iogurte com uma chia ou um iogurte com uma aveia, não teria problema nenhum. A única questão à noite seria alimentos que acabam estimulando nós perdermos o sono. Então, o café, chocolate, tem ali propriedades que acabam nos ativando um pouquinho mais e aí sim é bom evitar, mas as fibras não teria problema. Doutora, a ordem que a gente come faz diferença? Total diferença, muito bem lembrado, Clara, porque quando a gente consome primeiro a salada de folhas, depois a proteína, depois os legumes e por último o carboidrato, nós nos sentimos muito mais saciados. Se a gente vai direto no carboidrato, deixa a salada por último, aquela sensação de saciedade ela não vai estar tão presente, a gente logo vai sentir fome novamente. Mesmo que a gente misture ali? Mesmo que Esse misture. é o problema. Exato, exato. É o sempre ideal, a salada primeiro, então. O ideal é a saladinha primeiro, depois a proteína e depois o restante junto, para a gente ter mais saciedade. Se o objetivo é o emagrecimento ou controle glicêmico. Mas se não for isso, misturando assim, não vai ter tanto problema, mas a absorção vai ser um pouquinho mais prejudicada das vitaminas que estão naqueles alimentos. Só para entender, de manhã, por exemplo, você vai comer ali uma fruta, um ovo e tomar um café. Também tem uma ordem? O ideal seria começar pela fruta, aí depois você vem com a proteína e o cafezinho e esperar um pouquinho. Sempre os líquidos a gente tem que dar um tempinho, pelo menos uns 10 minutinhos quando são pequenas refeições e pelo menos uns 30 minutinhos quando são grandes refeições, para a absorção não ser prejudicada, não virar tudo uma sopa no nosso estômago, por conta da mistura dos líquidos com os sólidos. Fica a dica, então, da doutora Beatriz. Tem mais uma tela para a gente colocar?
alimentos fontes de cálcio. Exato, porque é muito comum os idosos eles terem problemas ósseos, terem problemas em relação a impacto, né? Qualquer coisinha já machuca. Então a gente precisa ressaltar essas fontes de alimentos que vão fortalecer, que a gente já conhece, né? Os leites, derivados de leite, que são ricos em cálcios, mas também nós esquecemos o quê? Dos vegetais, que daí a gente pode incluir couve, brócolis, vegetais verdes escuros, o grão de bico também é uma ótima fonte de cálcio. Misturando, incluindo esses alimentos, diversas fontes, a gente consegue ter a nossa saúde garantida. E a gente ouve sempre as nutricionistas, os nutricionistas falando, né? Que é importante variar. Trazer sempre mais os naturais para a vida, né? Os legumes, as verduras, as frutas, o leite e seus derivados, as proteínas, enfim, mas sempre misturando, né, doutora? Sim, Nunca comendo todo dia a mesma coisa. Exato. Frango, por exemplo. Sim. Justamente para a gente colher de diversas fontes nutrientes diferentes. Porque se a gente fica somente no frango, a carne tem mais índice de ferro, então o nosso ferro já vai ficar um pouquinho mais baixo. Se a gente come só um tipo de vegetal, somente a cenoura, que é rica em vitamina A, vai faltar ali um pouquinho também, por exemplo, do ferro dos vegetais verdes escuros, do brócolis, do espinafre. Então a gente precisa variar para ter esse rodízio nutricional e a gente ter esse aporte muito bom de todos os alimentos. Deus é perfeito, Ele criou tudo para a gente realmente misturar. Glória a Deus. Beatriz, tem mais tela que você mandou pra gente? Eu creio que tem mais uma. Tem mais uma? Eu acho que... Não tem? Não tem mais uma. Não, só essa. Bem, eu gostaria que você usasse o tempo que a gente tem agora para dar outras dicas, né? Por exemplo, chás. É bacana incluir chá também no nosso dia a dia, na nossa alimentação? Com toda certeza, justamente por conta da higiene do sono. Então, nós estávamos até falando previamente a respeito desse tema, que é super importante, porque muitas vezes nós não conseguimos ter uma boa noite de sono e isso afeta todo o nosso dia seguinte, porque vai deixar a gente com mais fome, mais estressado, mais preocupado, sem descansar. A gente não regula os nossos hormônios e a gente acorda no outro dia mais predisposto a comer mais. Então, chazinhos que relaxam, que deixam a gente mais calmo, mais tranquilo, são ótimos para incluir à noite. Como, por exemplo? Chá de camomila, chá de valeriana, erva cidreira, chá de mulungu. É um chá que não é tão falado, mas ele é excelente. Então, são chazinhos que a gente consegue estar incluindo numa quantidade de uma caneca, com a diluição de uma colher de sopa, na maioria dos casos, das ervas, que já vai colher esse benefício dessas ervas que são excelentes. Café, você já falou, justamente seria o contrário, né? Exato. Não tomar à noite. Já falou que a mistura dele com cravo e canela de manhã é bem bacana, né? Pra gente tomar e já começar o dia aí mais ativo. Mas tem uma quantidade aí de café que você quer ponderar aqui pra gente? Olha, o ideal seria, talvez nem a quantidade, mas o horário. Então, assim, não passar das 3 horas. Porque após as 3 horas, isso pode afetar bastante essa nossa questão do relaxamento, de dormir bem, de ter ali uma boa disposição para o dia seguinte. Então, até as 3 horas seria o limite para tomar o café, que eu tenho muitos amigos cafezeiros, eu sei como é difícil diminuir quando a gente gosta. Então, o ideal seria terminar até as 3 horas mesmo. É isso aí, gente. Mais essa dica, né? A gente falou aqui muito sobre saúde física. A doutora Beatriz trouxe pra gente aí uma lista, né, de vários alimentos que ajudam a retardar o envelhecimento. Mas tudo isso aliado a um bom sono, atividade física, né, doutora? Sem atividade física não resolve? Não resolve, porque não adianta a gente comer o frango, a batata doce, mas não fazer ali o exercício para recuperar e ganhar mais massa muscular. Então, eu falo não somente para ganho de massa, mas também para o nosso equilíbrio. Hoje a gente vê uma sociedade muito doente em relação a aspectos da nossa saúde mental, com depressão, com ansiedade, pessoas jovens que poderiam ali ter uma qualidade de vida muito melhor, mas em decorrência do estilo de vida, acaba tendo uma qualidade de vida ruim. Então, se a gente inclui a atividade física de forma frequente, além de ter o benefício para a nossa saúde, para a nossa massa muscular, a gente também vai ter esse equilíbrio da nossa saúde mental. Então, a gente libera serotonina, dopamina, hormônios do prazer e do bem-estar com a prática regular dessa atividade física. É isso, e aí tem a atividade física para a saúde do corpo e da mente, e também os alimentos estão ligados à saúde mental, né? Eu vi coisas aí que,
me chamaram a atenção que eu nem sabia, que, por exemplo, a carência de vitaminas pode impactar aí a saúde mental de forma a proporcionar, né, ou desenvolver aí mais fadiga, letargia, que é a diminuição das capacidades mentais e físicas, e até quadros de psicose, doutora, é isso mesmo? Sim, sim. A gente estava comentando sobre o complexo B, que é extremamente importante, tanto para o nosso humor, para a nossa disposição, e a falta dele pode levar, sim, a diversos problemas neurológicos, assim como a falta do ômega 3, a falta da vitamina D, que é aquela exposição ao sol que a gente precisa ter, e hoje em dia, em cidade grande, é muito difícil a gente pegar esse solzinho. Então, a suplementação se faz necessária nesses pontos. Em relação principalmente ao ômega 3 e ao complexo B, nós precisamos, são vitaminas que são essenciais porque o nosso corpo não produz, a gente precisa absorver de fontes externas. Então, com orientação de um nutricionista, você consegue a quantidade adequada para o seu caso, a partir dos exames bioquímicos e a suplementação adequada. Então, o horário do dia, a quantidade, e isso vai te deixar livre de qualquer tipo de risco e problemas que possam vir em relação a problemas neurológicos. Fora a água, né, doutora? Com certeza. A aguinha também muito necessária na nossa vida. Necessária em todos os pontos. E a falta da água, uma das principais questões é a dor de cabeça. Então, tá sentindo muita dor de cabeça, aquela enxaqueca que não passa, já toma um copo de água para ver se ela melhora. Porque muitas vezes não é nem uma questão tão grave. Às vezes é só mesmo a falta da água. Sério? Menina, nunca tinha ouvido falar sobre isso também. Novidade para mim agora. Cefaleia, chama cefaleia. Aquela dor de cabeça que fica ali presente, martelando, é um dos sinais da desidratação. Olha, que coisa, gente. Eu até vi um post lá no seu Instagram, me chamou a atenção a questão da água. Mas era sobre dieta, tá? Era um post lá no seu Instagram sobre dieta. Doutora Beatriz falando o seguinte: se você quer perder alguns quilos até o final do ano, preste atenção nessas dicas simples. E aí começava ali falando, já tome 500 ml de água assim que acordar. Exato. É isso mesmo? Exatamente. Ajuda a emagrecer? Ajuda. Lembra que a gente conversou dos primeiros alimentos que a gente começa o dia vão ditar o comportamento. Então, se a gente consome essa água logo pela manhã, a gente consegue ter a meta batida mais rápido, porque vai variar, né, de pessoa para pessoa, mas em média são 2,5 litros. E, além de tudo, nós ficamos muito mais saciados, porque a falta da água leva a gente a beliscar, leva a gente, às vezes, a comer um docinho fora de hora, leva a gente a comer coisas que não teriam necessidade se a gente, de fato, estivesse hidratado. Então, começar o dia bebendo água vai estimular que, ao longo do dia, você também beba. 500 ml de uma vez só? Não precisa ser de uma vez, pode ser parcelado, mas assim, no período da manhã seria o ideal, 500 ml de água. E aí você dá umas outras dicas ali, né? Sim. Se você puder apontar aqui pra gente também, por quê? Porque muita gente quer ficar mais magrinha no verão. Exato. E também porque você falou o seguinte, né? A obesidade, ela leva aí, aumenta, né? Na verdade, o risco de várias coisas, como a diabetes, hipertensão, né? Enfim. E isso faz com que a gente envelheça mais rápido, certo? Com certeza. Então, o contrário também é verdade, não? Com certeza. Então, se você combate a obesidade, você está combatendo o envelhecimento precoce. Com toda certeza. Então, já traz pra gente aí algumas dicas. essas dicas. Perfeito. Para perder uns quilos até o final do ano. Quem não quer? Eu quero. Então, primeira dica, planejamento. O nosso maior problema hoje em dia é o quê? Deixar tudo para a última hora. Então, assim, deixei o meu lanche para fazer no dia, ou não preparei o meu almoço, ou deixei ali para comer no dia a minha refeição, ou até mesmo não ter um local. Não tem como eu levar a minha comida, mas eu não tenho um local adequado para pedir a minha comida. Então, o planejamento com antecedência faz a gente não falhar, faz a gente, se está com acompanhamento nutricional, se manter na dieta, e se caso não está, que a gente consiga ter pelo menos um direcionamento adequado sem extrapolar nas calorias. Então, a primeira dica seria se planejar com antecedência para a gente conseguir ter essa regulação de uma forma mais adequada. A segunda dica seria o quê?
fazer os lanchinhos intermediários, mas com coisas saudáveis. Então, é o que eu sempre recomendo, incluir uma fonte de proteína em cada refeição. No café da manhã, o mais comum são os ovos, os queijos brancos, os iogurtes. No almoço, nós temos ali o franguinho, né, a carne vermelha mais magra. Lanche da tarde. Hoje em dia, nós temos diversas opções para encaixar no lanche da tarde. Suplementos que eu gosto muito, que são práticos, o whey protein, que daí a gente já consegue ter um aporte de proteínas, mas de uma forma fácil, para até a locomoção. Só misturar com um pouquinho de água, já está pronto o seu shake. Temos também os lanches naturais, que daí a gente pode misturar com frango, com carne moída, né? Que daí já tem aquele fator nutricional importante e são de fácil locomoção. Dá para embrulhar, né? Levar ele para o seu trabalho. E à noite também proteínas magras. Então, distribuir as proteínas ao longo do dia para a gente conseguir esse equilíbrio. E a última dica que eu daria também para quem quer perder peso é mudança de mente. Porque não adianta a gente querer perder peso até dezembro e aí chegar janeiro voltar para os antigos hábitos, porque vai virar aquele ciclo que não tem fim. A gente precisa ter esse equilíbrio de, poxa, eu quero mudar a minha vida para chegar em dezembro melhor, mas para ter todos os outros anos melhor também, não só fisicamente, porque a nossa estética é super importante para nós nos sentirmos bem conosco mesmo, né, a nossa autoestima, mas a nossa saúde como um todo. Então, essa mudança de mente para não só agora e para sempre você manter ali a sua saúde e a sua forma em dia. Tá ótimo, muito obrigada, viu? Trouxe informações muito importantes pra gente. Já despertou aí, quer fazer uma dieta, já começa hoje, não é isso? Exato. Quer retardar o envelhecimento? Começa hoje a seguir as dicas da doutora Beatriz, maravilhosa. Amei as dicas que você trouxe pra gente. Muito obrigada. Prazer te conhecer. Até uma próxima oportunidade. Muito obrigada. Doutora, eu vou lhe dar um recadinho, mas eu vou deixar esse espaço também para você deixar o seu arroba lá no Instagram pra gente te encontrar, onde é que a gente te encontra. E fala um pouquinho dos conteúdos que você tem lá, porque eu vi que tem muita coisa bacana. Tem sim. Muito obrigada. Pessoal, meu Instagram é @beadantasnutri e lá eu compartilho diversas dicas em relação a você manter hábitos saudáveis, dicas de receitas e outros conteúdos que não estiverem, mas se você quiser ali ter um acesso, pode mandar mensagem diretamente para mim, @beadantasnutri. Eu agradeço muito a oportunidade e até uma próxima oportunidade, Clara. É isso aí, a gente vai agora a um breve intervalo e já nós voltamos com muito mais aqui no nosso programa. Continue com a gente. Já estamos de volta com o nosso programa mais uma vez. Seja muito bem-vindo. Muito obrigada pela sua companhia. Bem, você que está com a gente aí desde o começo, viu quanta coisa bacana a gente aprendeu aqui hoje, né? Falamos sobre comer bem para envelhecer melhor. É isso mesmo, a Nutri que estava aqui com a gente no primeiro bloco falou sobre os alimentos que ajudam a retardar o envelhecimento. É isso mesmo, você não assistiu, se você perdeu, você pode rever essa entrevista, né, todas as edições do nosso programa lá no YouTube, Hit TV ao vivo. Entra na playlist do nosso programa e você pode acompanhar tudo que você perdeu aqui. Bem, e agora é hora da gente falar sobre comportamento nas redes sociais. Quem traz a dica pra gente é a Ana Tomazelli, psicanalista, diretora de RH e fundadora do IPFEM. É hora do bloco Manual das Redes aqui no nosso programa. Roda a vinheta. Manual das Redes no ar. Hoje falando de Instagram para quem é profissional liberal. Você é terapeuta, vende alguma coisa por conta própria, na internet ou fora dela. Você atua com medicina, estética, advocacia, não importa. Você que tem um trabalho um pouco mais autônomo, com certeza já discutiu, né? Já se convenceu que você precisa estar em alguma rede social e o Instagram hoje é a mais famosa delas.
como é que você está vendendo o seu produto ou o seu serviço? Como é que você está falando sobre ele ou sobre você também? Muito importante entender que o Instagram, como toda rede social, é uma rede de relacionamentos. Então, se você só fica falando do produto ou do serviço, é bem capaz que as pessoas enjoem ou se desinteressem e deixem de seguir e nem cliquem lá no sininho para receber as suas notificações primeiro. Então, é muito importante que, junto com o seu serviço ou seu produto, você também conte histórias. Histórias sobre aquilo que você faz, sobre as dores que você resolve, sobre aquilo que você, de fato, ajuda a solucionar. Mas não só isso, é muito bacana também que você conte um pouco dos bastidores, um pouco do que você faz também, para que aquele produto ou serviço chegue até a pessoa. Conte um pouco da sua vida na medida da sua intimidade, na medida do quanto você gosta ou não de se expor. E, atenção, tem que combinar com a família quem quer ser exposto ou quem não quer ser exposto. Muitas vezes, um cônjuge, um marido, uma esposa, não quer aparecer, é um pouco mais tímido. Os filhos também, então, principalmente se eles forem pequenos, cuidado com a segurança. É o que a gente chama de contratos afetivos. Quais são os contratos afetivos para aparecer na rede social? Então, juntando um pouco da sua história pessoal com a história que faz aquele produto ou serviço chegar na mão dos clientes, com, de fato, as soluções que você oferece, com certeza o seu perfil vai ficar muito mais interessante e as pessoas vão querer saber mais. E, claro, por fim, se você gostar e tiver alguma intimidade ou quiser construir alguma intimidade com a câmera, os vídeos são sempre muito bem-vindos e uma dose de bom humor pode ajudar bastante. Eu espero ter te ajudado aqui no Manual das Redes, que também serve para fazer negócio. Eu te vejo no próximo. Tchau, tchau. E como ajudou, viu, Ana? Muito obrigada mais uma vez. Até a próxima oportunidade. Maravilhosas as dicas que a Ana traz pra gente, né? Vale aí pra todo mundo, né? Quem nunca passou por uma situação como essas que ela falou aí? Então vale pra todo mundo, inclusive pra mim, viu? Bem, no próximo bloco nós vamos falar sobre temperamentos. A gente já teve esse bate-papo no mês de setembro aqui no nosso programa, mas rendeu o assunto, faltou tempo para a gente conversar sobre tudo que nós queríamos aqui. Então, hoje, novamente, nós vamos receber a especialista de temperamentos, Thalita. E ela vai estar aqui com a gente justamente para falar hoje sobre a motivação de cada temperamento. Vamos descobrir juntos? Fica com a gente que a gente já volta. Vamos agora a um breve intervalo. Não sai daí, não. E o nosso programa já está de volta. Você que está chegando agora, uma ótima tarde para você. Seja muito bem-vindo e muito obrigada pela sua companhia. Bem, nesse bloco aqui nós vamos falar sobre temperamentos. Qual é a motivação de cada temperamento? Mas você sabe exatamente o que é o temperamento? Qual a diferença do temperamento para a personalidade? Bem, quem está aqui com a gente para falar sobre isso é a Thalita Santos, especialista em temperamentos. Oi, Thalita, tudo bem? Boa tarde. Tudo bem, graças a Deus. Feliz em estar aqui novamente, trazendo dessa ferramenta de autoconhecimento que tem ajudado tantas famílias a se relacionar muito melhor. E Thalita disse, né? Estou vindo aqui novamente, porque não faz muito tempo que Thalita Santos esteve aqui no nosso programa. Ela veio no dia 6 de setembro, não é isso, Thalita? E ela esteve aqui, falou, a gente bateu um papo aqui sobre os temperamentos, eu descobri um monte de coisa que eu não sabia, né? Ela falou, poxa, só existem 4 temperamentos, temperamento não muda. Como assim não muda? Não muda. Eu vou pedir para ela recapitular aqui pra gente, mas se você perdeu essa entrevista que você está vendo aí nas imagens, esse foi o dia que a Thalita esteve aqui. Se você perdeu essa entrevista e quer ver essa primeira parte, você entra lá no nosso YouTube, que é o HIT TV ao vivo. Acessa a playlist do nosso programa e você vai assistir essa primeira entrevista que eu fiz com a Thalita lá na data dia 6 de setembro.
Hoje a gente segue aqui falando principalmente, né, Thalita, sobre as motivações de cada temperamento. Mas para quem está em casa, perdeu, só para a gente dar uma pincelada, explica novamente o que é o temperamento, qual a diferença do temperamento para a personalidade? Tá, joia. O temperamento, ele já nasce com a gente e ele não muda. Ele é mineral, é como se fosse uma pedra. Ela pode ser lapidada, ela pode ser moldada, mas a essência não muda. Diferente da nossa personalidade, que a nossa personalidade vai mudando conforme as experiências da vida, conforme a criação, conforme o ambiente que a pessoa está inserida. Então, recapitulando, temperamento nasce com a gente e não muda. Personalidade deve sim ser trabalhada. Para quê? Aprender a controlar, porque os nossos temperamentos têm pontos fortes e pontos a melhorar. E a nossa personalidade entra em trabalhar e controlar as nossas fraquezas temperamentais. Tá vendo, gente? E tem os 4 tipos de temperamento. Só existem esses 4, não existem outros. Não. Vamos recapitular também? 2 quentes, que são coléricos e sanguíneos. São aquelas pessoas expansivas, comunicativas, que gostam de falar, que gostam de conversar. Bateu, levou. Só boba. Opa, boba é você. A resposta é rápida. Quentes, coléricos e sanguíneos. Se eu me vejo assim, eu só posso ser colérica ou sanguíneo. Não, mas existem aqueles temperamentos frios. A pessoa xingou, ela toma um susto. Nossa. Depois ela vai pensando, ela vai analisando. Ela é observadora, ela é analítica, prudente. Ela só toma uma decisão depois de pensar e analisar muito, porque é o natural dela. São os frios que são fleumáticos e melancólicos. Então, os 4, coléricos e sanguíneos quentes, melancólicos e fleumáticos frios. É isso, mas eu vi um vídeo seu falando que existem 3 tipos de cada um deles. Isso. E isso, para mim, já é uma novidade. Então, vou pedir para você explicar aqui pra gente. Isso. Cada temperamento tem 3 variações. Porque o temperamento não é qualidades ou defeitos. Tá. O nosso temperamento é sou quente ou sou fria. Ah. Essa variação vai oscilar principalmente. Então, tem 3 tipos de cada. Se eu sou mais quente do que frio, do que úmido ou seco, e aí esse vai oscilar. O úmido e o seco são memórias. Aquela pessoa, o seco, aquela pessoa mais rígida, que o combinado não sai caro, gosta de organização, planejamento, não gosta de atraso, aquelas pessoas mais rígidas. E os flexíveis são mais maleáveis. Então, se combinou 6 horas, cheguei 6h10, só 10 minutinhos, não tem problema. Se você faz isso com o seco, ele fica muito bravo. E essas alterações de seco e úmido pode oscilar ao longo da vida, principalmente. Por exemplo, eu sou úmida, sanguínea, mas eu fui criado por uma mãe seca, colérica, então eu vou pegando um pouquinho dessa qualidade e vou aprendendo e vou moldando. O temperamento não muda, o que muda é essas oscilações do seco e o úmido. Frio e quente não muda. Você aprende e desenvolve, por exemplo, um introvertido, ele pode desenvolver a habilidade de fala. O quente, ele pode desenvolver a habilidade de aprender a falar na hora certa, mas o instinto, a vontade está ali. É a grande diferença. Temperamento, a vontade, o instinto natural. Eu quero falar, eu quero xingar, vou lá. Mas você controla. Isso, eu controlo, é a minha personalidade que está sobressaindo o temperamento. O que é o ideal? Quando eu olho para você e eu não vejo o seu temperamento, eu vejo a sua personalidade controlando. Porque se eu olho para você e falo assim, aquilo ali é colérico, é grossa, quer dizer que o quê? Você não aprendeu a controlar o seu temperamento. Você está demonstrando mais as suas fraquezas temperamentais. Difícil não mostrar dentro de casa, né? Quando a gente está fora, eu acho que a gente se controla mais, mas dentro de casa... É o mais difícil. O bicho pega, né? A grande maioria se controla muito. Então, ele não explode com o chefe, porque ele sabe, então ele aprende. Mas em casa, quando ele chega e ele é ele mesmo, com os filhos, com o marido, é a parte mais difícil, mas não impossível, que tem que ser, sim, controlado. E é por isso que é tão importante a gente conhecer esses temperamentos, né? Até pra gente melhorar as nossas relações com as pessoas. Totalmente. Não é isso? Principalmente dentro de casa. Sim. Não é? Com o marido, com a esposa, não é? Sim. Isso aí. Bem, mas estamos aqui hoje para falar sobre as motivações de cada um desses temperamentos. Cada um dos 4 tem uma motivação diferente na vida? Isso. É o porquê que a pessoa age, reage daquela forma. Eu tenho uma motivação, olha, o colérico, vou começar por ele. A sua motivação é resultado. Por isso que às vezes ele é tão apressado, paciência zero, porque ele quer chegar no objetivo. Não interessa o como, eu quero chegar lá.
é o resultado. Então, às vezes, ele acaba sendo grosseiro porque ele vai direto ao ponto. Então, ele é objetivo, ele é direto, ele é rápido, acelerado, porque ele quer resultado. Então, um colérico é aquele que, se ele se propôs a fazer alguma coisa, ele pode ficar sem comer, sem dormir, que ele não vai parar até chegar no resultado, no objetivo que ele planejou. Esse é o colérico. Colérico. Colérico, então, resultado. Resultado. E o próximo? Sanguíneo, quente, relacionamento. É aquele que é expansivo, comunicativo, mas ele briga, igual o colérico, os dois são quentes. O colérico não esquece, então você brigou comigo, esquece, não fala comigo. O sanguíneo esquece rapidamente. Aí ele volta, vamos conversar, vamos, chega, pra que você tá bravo? Porque sua motivação é relacionamento. Ele não gosta de ficar brigado. Ele vai bater boca, ele vai brigar, mas ele quer o envolvimento. Ele quer voltar ao relacionamento. Então é aquela mulher, aquele marido que brigou de manhã, saiu muito bravo, porque ele fica muito bravo. Mas passa 1, 2 horas, ele esqueceu. E ele volta para conversar como se nada tivesse acontecido, porque ele releva facilmente. Por quê? Sua motivação é relacionamento. Ele ama estar rodeado de pessoas e se relacionar. Sanguíneo. Sanguíneo. Fleumático. A paz. A paz. Por isso que o fleumático, para ele, nada é tão urgente, tudo com calma, tranquilidade, ele quer promover a paz. Então, às vezes, ele não entra num conflito, ele não entra para um confronto, porque ele não quer perder a sua paz. A paz para ele vale muito. Então, às vezes, ele prefere engolir um sapo, fingir que não viu, mesmo que ele vê tudo, ele só faz cara de bobo, ele não tem nada. Mas por quê? Ele não quer perder a paz, porque a paz para ele é fundamental. Thalita, mas isso não quer dizer que só a pessoa daquele temperamento vai em busca de paz ou vai em busca de relacionamentos ou de objetivos. Isso não quer dizer, mas é a inclinação natural, é isso da pessoa? É, a pessoa normalmente, ela se motiva por isso. Entendi. Tá? E vai mudando ao longo da vida, mas normalmente o colérico é mais voltado a resultado, o sanguíneo a relacionamento, mas não impede de um fleumático desenvolver um propósito e ele em busca de resultado. Mas o propósito dele no dia inteiro não é isso. O colérico já acorda planejando e buscando o resultado de tudo. Só que assim, se ele tá ali buscando um resultado, mas alguma coisa vem para atrapalhar a paz dele... E aí, quando a pessoa não é madura, ele sai empurrando, xingando, falando. Por quê? Porque ele tá só temperamento. Por isso que nós não somos só temperamento. Nós precisamos aprender a modelar e moldar a nossa personalidade. Para quê? Controlar. A minha vontade é brigar, eu tô brava, saiu do meu controle. O colérico é extremamente controlador, ele gosta de tudo certinho. Saiu do controle, ele se estressa. E aí ele tem que aprender. Eu não sou só temperamento, eu preciso controlar. Isso todos os temperamentos. Fleumático, eu preciso sair da minha zona de conforto. Para mim é mais gostoso eu ficar em casa assistindo uma série. Mas eu tenho um propósito, eu tenho uma família para cuidar. Então eu saio da minha zona de conforto, eu coloco a minha personalidade para trabalhar, para cumprir o meu propósito. Viu? É isso aí. E aí ficou faltando o melancólico, é isso? Melancólico, isso. O melancólico, a sua motivação é segurança. Por isso que ele é extremamente detalhista, prudente, ele não dá um passo se não sentir segurança. Ele precisa se sentir seguro. No casamento, é aquela pessoa que ele demora para decidir, mas quando ele decide, não é aquela pessoa que fica oscilando. Porque ele precisa se sentir seguro. Então, ele é mais lento. Não é que ele é lento, ele precisa se sentir seguro para aquilo. Então, ele demora mais para analisar, ele demora mais para pensar, porque tudo tem que estar detalhadamente na sua mente. Às vezes, ele não fala, porque ele é mais introvertido, mas a sua mente trabalha o tempo inteiro, porque ele não para. Então, a mente dele é muito agitada, mas ele fala pouco. Mas ele tem que lidar, principalmente com o perfeccionismo. Que é uma coisa que se ele deixar, se ele não dominar, atrapalha muito ele. Porque ele planeja e tem dificuldade em executar, porque ele não se sente o seguro bastante. E às vezes o perfeccionismo acaba atrapalhando um pouquinho. Vamos falar agora de alimentação de cada um desses temperamentos, que eu sei que também tem aí umas predisposições, vai? Tem? É assim, é porque depende muito da cultura, né?
Agora, a experiência, o jeito que da criação, o estado. Agora, normalmente, por exemplo, para dieta, para fazer alguma coisa assim, o sanguíneo é o mais difícil de lidar com dieta, porque ele gosta de novidades, ele gosta de sentir o prazer momentâneo. Então, um chocolatinho, ai, amanhã eu faço dieta, tá tão gostoso. O colérico, se ele tiver como objetivo, o resultado em emagrecer, ele vai ficar sem comer. Ele vai até ele chegar na meta. Então, ele vai ter mais facilidade. Mas depende do objetivo dele. Ah, mas tem colérico gordinho? Tem, porque às vezes o objetivo dele não é aquilo. Às vezes ele tá focado no trabalho. O fleumático tá focado em sentir aquele sabor. Sim, o fleumático gosta de comer. Ele gosta, mas não é aquele comiam. Ele gosta de apreciar coisas boas. Então, se você quer ir num restaurante, você pergunta para um fleumático, que ele vai ter pesquisado, ele sabe onde tem o melhor preço, onde tem a qualidade, a experiência da alimentação. E o melancólico, ele é mais metódico, ele gosta das coisas mais certinho. Um bom restaurante, um lugar discreto, um lugar não muito fervo, porque ele gosta de parar, comer com calma, com tranquilidade. Nada pressando. Quais são os principais desafios para cada um desses temperamentos? O colérico tem o desafio de autocontrole. Se controlar, não brigar e não responder o jeito que fala. O colérico não é o que você fala, o como você fala. Então, autocontrole e domínio próprio para o colérico. O sanguíneo é a inconstância. Ele luta contra a inconstância. Ele começa muitas coisas. Como ele ama a novidade, ele começa uma coisa, mas ficou chato. Ah, isso aqui já deu. Vamos pro outro, vamos pro outro. Então, ele tem dificuldade de lutar com a constância. O fleumático, a procrastinação. Porque ele gosta de ficar em paz. Todos podemos procrastinar, tá? Mas o fleumático é uma luta que ele tem de sair da sua zona de conforto. Ele tá lá tranquilo. Nossa, eu tenho que ir, não dá para deixar mais um pouquinho? Deixa eu ficar mais um pouquinho em paz, daqui a pouco eu vou. Então, ele luta contra a procrastinação. E o melancólico contra o perfeccionismo. Tem que tomar cuidado, porque senão ele fica paralisado. Porque ele acha que nunca tá bom o suficiente. Ele é muito crítico com os outros e consigo mesmo. Então, ele tem essa dificuldade de concluir aquilo que ele faz pelo perfeccionismo. Você trouxe aqui alguns líderes religiosos, né? Alguns heróis da Bíblia, né? Trazendo aí figuras masculinas, cada uma de um temperamento diferente. E eu vi que você já elencou algumas mulheres também da Bíblia, né? Como a gente tem um público muito feminino, vou pedir para você falar um pouquinho dessas mulheres também, pode ser? Podemos sim. Débora, colérica, é aquela que foi com uma juíza que foi na frente do exército, focada, determinada. Ela falou, eu vou, mas você vai me dar os méritos. Então, corajosa, mas se impôs. Você quer que eu vá com você? Mas os méritos dessa batalha vai ser meu. Colérica, Débora, juíza. Sanguínea, Sara, mulher de Abraão. Deu risada na cara do anjo. Quando o anjo falou assim, você vai engravidar, ela com quase 90 anos, começou a dar risada. Só uma sanguínea para conseguir dar risada na cara do anjo. Sara, então, sanguínea. Rainha Esther, fleumática, até apática. Quando aconteceu as coisas, ela não se posicionou. Precisou o seu tio Mardoqueu e falar, viu, você acha que não vai ser atingida? Se você não se posicionar, será que não foi para isso que você foi chamada? E aí ela descobriu o seu propósito e cumpriu com o seu propósito. E ela se transformou, fez tudo o que tinha que ser feito. Imagina, esperou, marcou 3 jantares, bem fleumática. Uma colérica ia chegar estourando a porta do rei e poderia ter sido morta. Por isso que eu falo que Deus une o propósito com cada temperamento. Ela foi extremamente prudente. Faltou uma, hein? Débora, Sara, Esther. Melancólica, Ana, mãe do profeta Samuel. Aí. Que muitas vezes se vitimizava. Mas eu não tenho filho. E até com o marido, o que você quer que eu faça? Eu não te valho por 10 maridos. E sofria. Mas a partir do momento que ela resolveu reclamar realmente para quem poderia solucionar o seu problema, ela se lançou aos pés do Senhor e foi mãe de um profeta, ó, maravilhoso, que é o profeta Samuel. É isso aí, você em casa, quem é? Débora, Sara, Esther, Ana, quer saber mais? Entra lá no Instagram da Thalita Santos, sou a Thalita Santos, como aparece aí na sua tela. O WhatsApp dela, 19, é o DDD, número 981300377.
Thalita, mais uma vez, muito obrigada. Amei. Acho que eu descobri qual é o meu, hein? Eita, ó. Temos Depois um eu vou te temperamento. falar. Obrigada, tá? Até a próxima. Obrigada. Se você ainda não conseguiu descobrir o temperamento do seu filho, do seu marido, eu tenho um curso que chama Mapa dos Temperamentos, que ele fica no link da minha bio e tem como se relacionar melhor com cada temperamento. É isso aí, acessa lá. Bem, a você que acompanhou a gente, muito obrigada pela sua companhia. Beijo grande para você e para sua família. Ótima tarde para vocês e até a próxima. Tchau, tchau.